paz do Senhor, irmãos! Nós estamos aqui neste domingo, dia 23 de agosto de 2020, para darmos continuidade aos estudos da EBD. Nós estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como um exemplo para os nossos dias. Hoje nós vamos estudar a lição 8, que tem como título As causas da desunião devem ser eliminadas. Muito bem. E eu quero pedir que você separe aí a sua Bíblia, separe também a sua revista, já vá separando também a sua oferta e que você possa ter uma boa aula neste domingo. Para iniciar, nós vamos fazer uma oração e em seguida daremos início à nossa aula. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por esta oportunidade, esta rica oportunidade de estudarmos mais uma vez a Tua Palavra, que o Senhor possa nos auxiliar, nos ajudar a compreender essas verdades tão importantes para os nossos dias, para os tempos em que nós vivemos, meu Pai. Que o Senhor possa nos conduzir através dessa lição e que possamos tirar o máximo proveito. Tudo isso, meu Pai, seja para a honra e glória do Teu nome e para o crescimento espiritual da Tua Igreja. Assim eu oro no nome de Jesus. Bom, meus irmãos, o objetivo geral desta lição é que a união ela é indispensável para o crescimento e para a sustentabilidade da obra de Deus. Este é o nosso objetivo geral. Os objetivos específicos que nós vamos tratar ao longo da lição são 3 os principais. O primeiro, nós vamos ver que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja nos dias de hoje. Também vamos ver o problema da injustiça social que ameaçava a união dos judeus na época de Neemias. E o terceiro ponto, mostrar as medidas que Neemias adotou para manter o povo unido em um só propósito. O nosso texto áureo se encontra em Salmo 133, versículo 1, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a verdade prática é que a união é uma força indispensável para a igreja e é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Esta é a verdade prática da lição de hoje. É claro que a união na igreja, assim como em qualquer lugar, em qualquer setor de uma empresa, em uma família, em qualquer organização, a união no mundo secular é uma força indispensável. Nada nós vamos conseguir que não seja através da união. Numa empresa, os funcionários, eles devem trabalhar unidos para conseguir um objetivo em comum. Numa família, todos devem fazer a sua parte para que o sucesso nas relações entre pai e filhos, mãe e esposo, enfim, as relações, o sucesso delas vai depender de um trabalho em união. E assim também é na igreja. E nós vamos ver especificamente as causas da desunião e também o porquê que a união é tão importante. E também a segunda parte dessa verdade prática é que a união é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Ou seja, o mundo olha a igreja, enxerga a igreja e ele busca ver na igreja algo que se destaque, algo diferenciado. Mas muitas vezes a igreja não tem sido um bom exemplo para o mundo. E embora em muitas organizações, como eu disse aqui, citando o mundo do trabalho, a união acontece,
embora existam, claro, muitas exceções, a união para o esforço, né, para que haja o sucesso dessa empresa ou dessa organização, o mundo vê na igreja, muitas vezes, uma falta de união entre os crentes. Por isso que a verdade prática aqui diz que é um testemunho diante do mundo e também um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Obviamente que, se não há união na igreja, se não há comum acordo, se não há trabalho em conjunto, não haverá um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Muito bem. Seguindo a nossa revista, nós vamos fazer a nossa leitura bíblica, que se encontra em Neemias, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 1 de Neemias 5 e depois de 6 até 12. Você acompanha aí na sua lição, na página 38, tem o texto da leitura bíblica. Bom, diz assim, Neemias 5, capítulo 5, verso 1. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Verso 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Muito bem. Vamos à nossa introdução. Os egressos do exílio babilônico, né? Aqui estamos falando do povo que voltava do exílio. Eles pensavam que encontrariam uma terra que manava leite e mel. Entretanto, eis que se depararam com uma terra prestes a devorá-los. Como se não bastasse as dificuldades decorrentes da relação complexa com os povos vizinhos, havia também muitas injustiças sociais e desordens que levavam o povo a um nível de desunião e hostilidade. Neemias, então, foi usado por Deus para levar os judeus a manterem-se unidos em um só propósito. Semelhantemente, a igreja também, nesses últimos dias, precisa de ministros que conduzam o rebanho do Senhor à união e uniformidade, para que a obra de Deus seja edificada e assim muitas vidas possam ser salvas. Muito bem. Então, nós vemos aqui que este povo, esses judeus que voltaram do cativeiro, eles eram oprimidos pelos seus concidadãos e eles viviam numa situação de calamidade. Eles viviam passando necessidade, sendo que a situação poderia ser diferente caso os seus irmãos fossem solidários. E Neemias vai começar a falar com eles a respeito disso. Nós vamos tratar no nosso primeiro ponto que a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro.
E qual era a base dessa união? Ponto A. Todos eram do mesmo povo. Eles estavam unidos pelo sangue, pelo laço de sangue. E eles também confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. Eles tinham o Senhor como Deus. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus havia sido restaurado conforme os ritos da lei. Então há aqui uma unidade de sangue, uma unidade de fé. A letra B. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então, eles haviam batalhado juntos, eles haviam lutado, juntado esforços para vencer os desafios da restauração da cidade de Jerusalém. E agora, com mais esta união, eles estavam voltando do cativeiro. O segundo ponto vai nos dizer que esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na Igreja de Deus. Bom, na igreja também há muitas coisas que podem nos unir. Todos nós experimentamos o novo nascimento em Cristo Jesus. Todos nós que nascemos de novo, nós amamos aos que são nascidos por Ele. Todos na igreja são aproximados uns dos outros porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e entre judeus, tornando-nos uma verdadeira família. E esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos nós somos um em Cristo, apesar das diferenças que nós possamos ter na nossa origem, apesar das diferenças sociais, apesar da diferença cultural, do nível de estudo ou da profissão de cada um, temos uma coisa comum que nos une, que é Cristo. Cristo nos une e para Cristo não há essas diferenças. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma, conforme lemos em Atos 4:32. E quando a igreja viva, cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. E então ela vai se tornar como se fosse uma antessala do céu. Muito bem, vamos considerar então algumas bênçãos que são decorrentes dessa união entre os irmãos. Primeiro, os crentes sentem um apoio espiritual para a sua vida. No mundo, muitos crentes encontram pessoas que são contrárias à sua fé. Muitas vezes os crentes são alvos de crítica, eles são levados ao isolamento. Isso pode acontecer no trabalho, pode acontecer na família, na escola, né? E é uma grande riqueza quando o crente pode chegar na igreja e encontrar um ambiente fraternal, um ambiente de união entre irmãos. Né? O salmista disse, né, como nós vemos aqui no início da lição, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, a igreja é para nós um local onde há um encontro entre irmãos em Cristo, onde nós, apesar de todas as nossas diferenças, nós temos aqui um ponto em comum. Todos nós fomos salvos, regenerados por Cristo e nós estamos caminhando para o céu. A igreja deve ser como se fosse a antessala do céu, a igreja deve ser como se fosse um lugar a um passo do céu. Segundo, na igreja nós levamos as cargas uns dos outros. Existem cargas que cada um deve levar sozinho, mas também temos cargas que nós podemos levar uns dos outros. Ou seja, muitas coisas nós podemos socorrer os nossos irmãos. Existem coisas que estão ao nosso alcance e que nós podemos fazer. Nós também podemos orar por eles para que Deus alivie alguma situação. Nós podemos nos preocupar e fazer algo
por cada um dos nossos irmãos. E é uma grande bênção que na hora do aperto, sabermos que a igreja está orando por nós. Sabermos que nós podemos contar com a igreja num momento difícil, numa situação complicada. Em terceiro lugar, nós vemos que a união, ela vai nos fazer fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando ela está com o rebanho, os outros a protegem. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém, quando ela está edificada dentro de um muro, unida, é muito mais fácil de retirá-la. Ou seja, quando estamos juntos, somos mais fortes. Quando estamos separados, quando por algum motivo estamos distantes dos nossos irmãos, nós nos tornamos mais fracos. Mais uma verdade que nos mostra que a união também nos faz mais fortes. E em quarto, a letra D, uma igreja que vive em união, ela tem um testemunho maravilhoso, foi o que nós dissemos também na introdução. Jesus disse que através dessa união, o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Em terceiro lugar, essa união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade de Jerusalém. Esta união é também o segredo da vitória da igreja, porque o mesmo Deus que operou no Antigo Testamento é o Deus que opera hoje. Operou no tempo de Paulo, na igreja primitiva e também opera em nossos dias. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ou seja, essa verdadeira força que nos une, ela vem de Cristo. E se nós estamos unidos com o cabeça que é Cristo, nós estamos unidos na verdadeira força que vem de Deus. Bom, a segunda parte vai falar sobre a ameaça que estava rondando a união entre os judeus. Segundo, a união entre os judeus estava ameaçada. O que estava ameaçando esta união? Podemos citar aqui 3 pontos a respeito desta ameaça. Primeiro, a pobreza estava ameaçando. Tanto as condições da seca como altas taxas produziam um grande aperto na agricultura. A avareza dos ricos, que emprestavam dinheiro às famílias desesperadas a juros altos e então hipotecavam as suas propriedades, foi a principal causa da tremenda dificuldade em que muitos se acharam. Segundo os tributos, o rei persa cobrava cerca de 20 milhões em ouro de dáricos, que era uma moeda persa, anualmente em taxas. O pagamento era exigido em moedas de ouro ou prata, que eram derretidas e armazenadas em lingotes. Quando Alexandre o Grande tomou Suzã, onde Neemias havia servido Artaxerxes, encontrou cerca de 270 toneladas de ouro e 1.200 toneladas de prata. A política privou o reino do seu dinheiro, criou a inflação e ela foi também, em parte, responsável pela aflição econômica da Judéia. E terceiro, a usura. A palavra hebraica massa aparece somente em Neemias. Significa impor uma sobrecarga. O Antigo Testamento proíbe cobrar juros em empréstimo aos vizinhos pobres. Essas condições estavam sendo, assim, violadas, a lei estava sendo violada por estes.
Muito bem. Então, qual é a ameaça que nós estamos tratando aqui? Estamos tratando de injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia estava bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura, o que era proibido. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando casas, terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Isto foi causa de grande clamor entre os judeus. E esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado, ele ficou muito triste, decepcionado com essa situação, ele ficou sem ação ao saber que isso estava acontecendo. E como se explica essa injustiça? Primeiro, isso tudo acontecia, em primeiro lugar, porque era literalmente uma expressão de falta de amor dos que eram mais ricos para com os mais pobres. Os mais ricos estavam pecando contra os seus irmãos mais pobres, não dando a eles o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. Vemos isso em Filipenses 2:3. E nós devemos suportar uns aos outros em amor, segundo Efésios 4:2. Por falta do verdadeiro amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, uma coisa proibida na lei. Levítico 22:36, Êxodo 22:25 vai tratar sobre isso. E esse assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. João, em sua primeira carta, nos diz que se alguém odeia a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Isso é uma grande realidade porque nós estamos dando testemunho ao mundo, mostrando que nós não amamos a Deus. Quando nós não damos o devido valor ao nosso irmão, não o ajudamos nas suas questões, quando nós olhamos apenas para a nossa vida e as nossas necessidades, nós demonstramos que estamos cuidando mais dos nossos interesses e esquecendo do nosso próximo. E muitas vezes nós vemos na mídia, vemos histórias, enfim, pessoas contando vários exemplos em que uns ajudam os outros em suas necessidades em tempos de dificuldade, enchentes, com doações. E nós estamos falando aqui muitas vezes de pessoas que não conhecem a Deus, que não têm Cristo como seu Salvador. E a igreja, que deveria dar o melhor exemplo, não dá. Então, essa atitude, que estes irmãos estavam tendo, é uma atitude que hoje em dia também acontece em determinadas situações e que demonstra a nossa falta de amor para com nossos irmãos e, é claro, o nosso amor a Deus muitas vezes não é um amor verdadeiro. Segundo, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra os seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Ou seja, não bastava que o dinheiro que eles tinham e não bastava que eles não estavam ajudando os irmãos, no coração deles ainda havia esse desejo de enriquecer ainda mais e enriquecer às custas dos seus irmãos mais pobres. E ainda que esses irmãos chorassem, pranteassem diante do mesmo Deus, né, do Deus deles, que era o mesmo Deus desses irmãos mais ricos, conforme vemos no Neemias 5, verso 1, ainda assim, esses irmãos não cessavam de cobrar usura e de executar a dívida, ou seja, de tomar os bens e até mesmo
os filhos desses irmãos mais humildes, necessitados. Eclesiastes 7,7 diz que a opressão faz enlouquecer até o sábio. Quer dizer, tudo isso que esses irmãos estavam fazendo era muito mal aos olhos do Senhor. A injustiça social, então, era uma expressão total de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Em terceiro, nós vamos agora para o ponto 3, nós vamos ver como Neemias solucionou o problema dessa desunião e esse conflito gerado pela injustiça social. Primeiro, Neemias então convoca um grande ajuntamento, como vemos no verso 8, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Eles estavam juntos e Neemias estava exortando eles. Neemias vai fazer uma proposta conciliadora. Ele vai dizer: deixemos este ganho, vamos abandonar essa prática. Restituir-lhes hoje. Neemias, então, vai se incluir na proposta, Neemias vai se colocar junto com eles, dizendo que ele também vai fazer assim, todos vão fazer assim. Neemias está aqui mostrando que ele está disposto a sofrer o mesmo dano, ele está se incluindo e ele está dizendo que todos devem estar unidos, que ele não está de fora, ele está junto. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber mais esses juros. Terceiro, nós vamos ver a resposta do povo. Veremos que a proposta que Neemias fez aos mais ricos, ela foi aceita. Olha só o que diz o texto. Restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Faremos como você diz, Neemias. Nós vamos restituir aquilo que nós pegamos deles e nada nós vamos mais tomar deles. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. O verso 12, o final. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra, para que ficasse o juramento diante dos sacerdotes e, é claro, o juramento diante de Deus. E com esse ato simbólico, Neemias confirmou o juramento solene. Vemos aqui então que o líder, Neemias, ele era um líder, de fato, que era um homem cheio de Deus e que ele buscava a solução do problema. Neemias, ele se inclui ali, ele diz que também, embora ele não tenha pecado, não tenha pego, não tenha emprestado com usura, mas ele também diz que não estava disposto a receber juros. Ele diz que ele está também disposto a não ter lucro mais com essa situação. Paulo vai dizer que, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Em Romanos, Paulo ensinou que, pela fé, o crente une-se a Jesus em uma união indissolúvel. Agora ele ensina que aqueles que estão unidos a Cristo também estão unidos entre si num relacionamento orgânico, como aquele que existe entre os membros e os órgãos do corpo. Não podemos ser cristãos isolados dos outros, nós devemos funcionar junto com eles. Nós não podemos cumprir nossa missão na vida separados da igreja, nós devemos estar suficientemente próximos para exercer nossos dons através do amor e do serviço. E nós não devemos também permitir discussões e divisões nas nossas igrejas, mas devemos estar unidos por um compromisso comum, não só com Jesus, mas também com todos os irmãos.
E o quarto ponto, a paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem da igreja. O que vemos, infelizmente, nos dias de hoje é muitas igrejas sofrendo com a desunião do povo, cada um buscando os seus próprios interesses. E nos dias de hoje também vemos muitos líderes, muitos ministros que também buscam os seus próprios interesses. E se a igreja está funcionando, se tudo está indo muito bem, então não é por que mexer com a vida de ninguém. Nós vemos que as pessoas evitam o confronto, evitam a discussão, porque não querem perder o membro, não querem exortar para que o membro não saia da igreja, mas nós entendemos pela Bíblia que o líder que vê uma situação como essa, ele deve enfrentar esse problema. O líder deve buscar de Deus uma solução, ele deve se preocupar com isso, e assim como Neemias, ele deve buscar o retorno da união na igreja, porque dessa forma a igreja voltará a prosperar, a igreja voltará a ser de fato uma igreja de Cristo. E Neemias o líder deve, assim como Neemias, agir com muita humildade, de uma forma imparcial e, é claro, acima de tudo, buscar a sabedoria que vem de Deus. Neemias foi um exemplo tanto para aqueles que estavam em sua época, como para nós e os líderes que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, ele quer fazer hoje também com os seus servos. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Segundo, os problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados os pacificadores. Ponto A. A desunião representa uma obra da carne e essas coisas entristecem o Espírito Santo. Todas essas brigas ou essa falta de união entre os irmãos, né, a falta de comprometimento, a falta de interesse em ajudar, revela irmãos que buscam seus próprios interesses e não o interesse do próximo. E isso é uma obra da carne, conforme vemos em Gálatas, capítulo 5, versos 19 e 20. Também a desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, que é algo tão precioso para a nossa igreja. Efésios 5:2 diz: andai em amor como também Cristo vos amou. 1 João diz: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E Jesus nos deu o maior exemplo orando, pedindo para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. João 17:21. E finalmente, nós devemos cultivar o nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é como um selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. A paz foi mantida naquele tempo porque Neemias enfrentou os problemas com humildade, imparcialidade e com a sabedoria que vem dos céus. Neemias não era adepto do ministério de um homem só. Ele sabia da importância de conseguir que todos se envolvessem no trabalho e se sentissem parte da equipe. Ele conseguia isso tendo o cuidado de designar as pessoas para trabalhar juntas nas áreas da construção do muro que fossem perto da casa delas. Neemias sempre buscou a união de todos e quando ele esteve
em dificuldade, ele não hesitou em restaurar a união entre os irmãos. Muito bem, irmãos. Nós concluímos então mais esta lição e, neste momento, está franqueada a oportunidade para que você também possa ofertar. Estão aparecendo na tela neste momento as informações da conta corrente da igreja e também do PicPay, que são as duas formas que você pode ofertar aí da sua casa, do local onde você está. Você pode fazer essa oferta através do seu celular, através do seu computador. E se você não puder nesse momento ofertar, e se você for vir ao culto também à noite, você pode também trazer a sua oferta no momento do ofertório do nosso culto presencial. Mas se você já puder fazer, se você já colocou lá no seu relatório individual o valor da sua oferta, você pode estar então aproveitando este momento e ofertando para a obra do Senhor. Amém? Muito bem, irmãos. Dito isso, então vamos encerrar a nossa aula de hoje, a lição de número 8, né, com uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade. Senhor, te agradecemos, Pai, por esta preciosa lição. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, nos ajudado, Senhor, a entender a importância, Deus, da união entre cada um dos teus filhos. Pai, que nós possamos deixar de lado, Senhor, todo o individualismo, Senhor Deus, toda a ganância, Senhor, e tudo aquilo que traz desunião ao teu povo, para que possamos, Senhor Deus, viver em união, assim como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Ó Deus, que cada dia mais possamos amar mais os teus filhos, amarmos cada vez mais uns aos outros, para que o teu amor flua, Senhor Deus, nesta igreja, Senhor Deus, que cada crente possa fazer a diferença e buscar, Senhor, amar também o seu próximo como a si mesmo. Ó Pai, que verdadeiramente o Senhor possa se fazer presente entre nós através deste vínculo de amor, para que a tua obra, Senhor, possa crescer e para que a tua igreja seja, ó Deus, como uma luz no alto, Senhor Deus, de uma montanha, que todos possam nos enxergar como uma igreja que ama ao próximo e a Deus acima de todas as coisas. É o que eu te peço assim, em nome de Jesus.